Irmãos, meu nome é Gilberto Simas Ferreira, moro no Meia, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje, Deus tem uma grande revelação para as igrejas e para os filhos de Deus. É uma revelação muito forte que pode mexer com o conhecimento bíblico, ou que vai mexer com o conhecimento bíblico. Pois trata-se da origem espiritual dos filhos de Deus. Essa mensagem é extremamente forte espiritual. É necessário que estejamos em espírito. Nós temos duas naturezas, a humana e a espiritual. Devemos, então, ao ouvir essa mensagem, estar na nossa natureza espiritual. Tomé, ele não acreditou na ressurreição de Cristo, porque ele estava na sua natureza humana, ao passo que os outros apóstolos estavam em natureza espiritual, por isso acreditaram. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Haverá peste, guerras, terremotos, fome, mas não será o fim ainda, apenas o princípio das dores. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz que porque do céu se manifesta a ira do Senhor sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Meus irmãos, Deus já destruiu o mundo na antiguidade por causa da corrupção, com o dilúvio. Depois destruiu Sodoma e Gomorra também por causa da corrupção. E é preocupante a degradação do homem aqui na Terra. Mas temos que ter confiança em Deus, seguir o nosso caminho e pedir sabedoria, que vem do alto, como diz a palavra em Tiago 3,17. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, irmãos, devemos buscar essa sabedoria, porque ela nos guiará por essa passagem nossa pela terra até o destino final, uns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. Estamos aqui de passagem. Irmãos, Deus hoje escolheu esse dia para fazer uma revelação de um mistério. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Se fosse antes do século, seriam 100 anos. Mas como está falando 2 séculos, seriam 200 anos. Para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam
ao Deus da glória. Então, meus irmãos, esse mistério que Deus ocultou desde o início da humanidade é a nossa origem espiritual. Em Colossenses, capítulo 1, 26, Colossenses, capítulo 1, 26. Deus disse, ó mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou a seus filhos de Deus, aos seus filhos. Então, meus irmãos, o que vai ser dito hoje não é teologia, não é interpretação, é a revelação de Deus na própria palavra de Deus. Revelação de Deus pela própria palavra de Deus, escrita no livro da sabedoria, no livro da paz, no livro da salvação. Irmãos, eu estudei 14 anos a Bíblia. E na virada, li a Bíblia 5 vezes, e na virada do milênio, haviam vários versículos que eu não conseguia entender. Aí falei com Deus. Deus, já estudei a sua palavra, mas não entendo vários versículos. Gostaria de entender se fosse da sua vontade. Se não fosse, seria feita a vontade do Senhor. Há vários versículos. Quem seria a mulher de Caim? Naquela época existiam gigantes. Quem era esse gigante? Quem eram os filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens? Então, e outros versículos. 666. Isso tudo Deus foi me revelando aos poucos. Mas o versículo que mais me chamava a atenção era Jó, capítulo 38, versículo 4. Jó, capítulo 8, versículo 4. Que diz: certo dia Deus perguntou a Jó: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Deus perguntou a Jó onde é que ele estava quando a terra nem existia. Bom, só havia 2 lugares para Jó estar: o céu e o inferno. Jó era um homem de Deus. Não podia estar no inferno, então estava no céu. Aí perguntei: Deus, como eu estava no céu, Senhor? Aí Deus me direcionou para o versículo 7. O versículo 7 é a continuação do versículo 4. O versículo 4 é uma pergunta e o versículo 7 é a continuação desta pergunta, que diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Irmãos, quando Deus se refere às estrelas, ele, na verdade, está se referindo a anjos. Então, quando os anjos da alva juntos cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aí entramos nós. Quem eram esses filhos de Deus? Éramos nós. Como, Senhor? Esses filhos de Deus éramos nós. Aí Deus me direcionou para o versículo 21. O versículo 21 é a resposta do versículo 4 e 7. Que o próprio Deus respondeu a Jó: de certo tu o sabes,
porque então tu já eras nascido, e porque é grande o número de teus dias. Irmãos, Deus está dizendo que Jó já era nascido antes da criação do mundo. Depois ele completa, porque é grande o número de teus dias. Aí já está se referindo a Jó, corpo, alma e espírito. Então, antes da fundação do mundo, Jó já era nascido. Se Jó já era nascido, Moisés, Josué, Salomão, Sansão, Davi, Isaías, Jeremias, todos esses filhos de Deus já eram nascidos. Inclusive Adão, que foi o primeiro filho de Deus a descer. Nós estamos aqui na terra para ser provados na carne. Então, Adão foi o primeiro filho de Deus a descer. Se nós existíamos antes da fundação do mundo, como diz a palavra do Senhor, o espírito de Adão não poderia ter sido criado na terra, e sim gerado no céu, como todos nós, filhos de Deus. E até porque, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o Senhor não fala sobre a criação do espírito de Adão, que diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A princípio, Deus uniu a natureza humana, corpo e alma, do homem, que ele criou sobre a terra, com a natureza espiritual de Adão, e formou o homem propriamente dito, soprando em suas narinas e dando vida aqui na terra, tanto a natureza humana como a natureza espiritual. Então é isso aí, meus irmãos. É muito forte. Se não estivermos em espírito, na nossa natureza humana ou espiritual, é difícil de acreditar. Mas é Deus que está dizendo, não é teologia, não é interpretação, é revelação de Deus, do próprio Deus, que escreveu a Bíblia Sagrada. Bom, vamos lá. Deus, então, Deus me direcionou para o livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que diz: para confirmar a nossa origem espiritual celestial, a nossa pré-existência espiritual. Efésios é a confirmação. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, Deus nos abençoou nos lugares celestiais. Nós estamos aqui na terra de passagem. O que diz o Senhor? Abençoados nos lugares celestiais. Quando? Não pode ser antes da criação do mundo. Está escrito, é a palavra de Deus.
Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Mais uma vez, Deus confirmando a nossa preexistência espiritual. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, quer dizer, autorização de sua vontade. Predestinar, se você for ver o dicionário, quer dizer, predestinar é escolher desde a eternidade. Tudo isso confirmando a nossa preexistência. Deus, então, me encaminhou, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, irmãos, o espírito de sabedoria e de revelação está descendo sobre nós. Amém. Glória, aleluia. É muito forte. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso conhecimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meus irmãos, é o espírito de sabedoria e de revelação. Conclusão. Não podemos nos lembrar de nosso passado espiritual, porque ele está oculto em mistério, ordenado pelo próprio Deus, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas que foi revelado por Deus em Jó, capítulo 38, versículo 4, 7 e 21. E confirmado em Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Ele está se referindo ao homem natural, corpo e alma. E se Deus não tivesse criado o homem sobre a terra, uma vez que ele se arrependeu, onde estariam nossos espíritos? Não existiríamos? Irmãos, nós estaríamos no reino de Deus, de onde viemos e para onde iremos. Infelizmente, muitos irão para o reino da perdição. Deus está dizendo, irmãos, acredite, pois é a palavra de Deus revelada. Aleluia, glória a Deus. Amém. O que eu tinha que falar por hoje é só isso. Agradeço a atenção. Gostaria de falar mais alguma coisa, mas não é chegado o momento. Que a paz de Deus esteja convosco. Espero ter sido útil ao vosso conhecimento. Fique na paz. Um abraço.